Vamos já iniciar já com Sim. Um comentário para criar um debate mesmo. Eu ouvi Beleza. sua fala, Renan, e por mais que minha mãe veio aqui pegar a chave, Tranquilo. eu estava ouvindo e eu discordo aí do final. Eu discordo do final. Você trouxe uma boa história, uma boa introdução, mas eu discordo que Primeiramente, eu agradeço a Deus e agradeço cada um de vocês. Daniel, é um prazer estar conhecendo você. Arthur, muito obrigado por essa oportunidade. Igor Amém. também aqui, pela oportunidade de estarmos juntos aqui para esse bate-papo. E ainda mais nessa live, assim, que também vai para o nosso canal, né? Depois eu passo o link para vocês, principalmente para o Daniel, né? Que a gente que ainda não tem. Aí, possivelmente, vou estar postando na segunda-feira. Mas vamos aproveitar esse bate-papo aqui para a gente discursar acerca desse tema, né, que é tão importante. E, evidentemente, para começo, assim, dessa nossa live, assim, para já poder começar e já entrar, primeiramente eu queria um instante, assim, de uma apresentação de cada um. Lembrando-se, como nós falamos, assim, das regrinhas do nosso grupo, primeiro vai começar com o Arthur, depois o Daniel nas respostas, depois o Igor, por fim terminando por mim, e depois a gente vai participando assim, conforme for o assunto for andando, com réplicas, essas questões assim, durante o bate-papo, tá? Então eu queria assim, cada um de vocês falasse um pouquinho sobre vocês, se apresentasse, de que igreja suas credenciais, enfim, vamos lá, Arthur, tá contigo. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar a todos os professores que estão presentes aí, presbítero Daniel, evangelista Renan, ao Igor, evangelista Igor. Bom, evangelista Arthur, sou da Assembleia de Deus Ministério Madureira, sirvo na mesma desde 10 anos de idade, onde tive a oportunidade de iniciar o ministério da pregação. E também tive a oportunidade de fazer estudos da Palavra de Deus pela Faculdade de Teologia FAETEP, que era do Belém na época, e hoje é FAESP, se eu não me engano. E ali eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos. Também pelo meu amigo, meu vizinho, tive a oportunidade de cursar à distância pela Mackenzie, pela Faculdade Teológica Presbiteriana Mackenzie, e hoje também estou aí para concluir faculdade de letras também. Bom, é só isso só, e sirvo no Madureira ainda. Maravilha. Daniel. Glória a Deus. Quero também, primeiramente, agradecer ao convite, poder estar conhecendo esses homens de Deus. O Arthur é família já, né? O Felipe já é meu sobrinho aí, pela graça do Senhor, né? E o Daniel, eu sou presbítero no Ministério Embaixadores de Cristo, né? Não estamos ligados aí a Madureira, ao Belém. Somos um ministério próprio, a qual sirvo diante de Deus. Meu pastor presidente, o pastor José Filho, acredito que muitos também conhecem, né? Tem o pastor Wendson também, que faz parte do nosso ministério, que é mais conhecido. Sirvo a Deus aí há 8 anos, Jesus me alcançou no Evangelho, né? Há 8 anos ele tem me dado graça, e o meu maior mestrado é a Bíblia, né? O maior estudo que eu alcancei até agora é a própria palavra, com o maior dos professores, que é o Espírito Santo, né? Não tenho ainda nenhuma formação acadêmica em teologia, em outros cursos. Meu conhecimento que eu tenho hoje é pela palavra, por livros, por pesquisa, né? Mas Deus tem achado graça aí de nós estar podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder estar diante de grandes homens para poder falar da palavra do nosso Senhor. Amém? Amém. Igor? Eu sou o Igor. Eu sou diácono na igreja dos meus pais, que é a Igreja Comunidade Cristã, Templo do Espírito Santo de Deus. Tá até aqui, ó. Glória!
Meu pai é o pastor Bernardo, ele é o pastor presidente. A nossa igreja é recente, tem em torno de uns 6 anos, porém eu já sirvo a Deus desde criança. Então, desde pequeno, eu já fui instruído nos caminhos do Senhor. E assim como o Daniel, eu também não tenho nenhuma formação pertinente à teologia, ou como o Arthur, letras, mas sou como o Bânia, um pregador que apenas se estuda, esforça, lê, e por enquanto essa é a minha formação. Eu mesmo, juntamente a Cristo, me modelo. Sou cria do Renan, aprendiz, sou sucessor do Arthur, então a responsabilidade sobre mim é muito grande, mas sou alguém que perto deles, sou uma pessoa simples, no entanto, pelo naipe deles, você já pode ter noção de qual é o meu pensamento. Maravilha. Então, eu sou, né, no caso agora comigo, né, para fechar, eu sou Renan Vitor, né, sou evangelista desde 2002, né, fui ordenado evangelista na virada de ano de 2002 para 2003, na igreja que eu nasci, chamada Sínodo de Belém, e atualmente, né, eu estou frequentando o Ministério Atraindo as Nações, né, eu também conheci como ANAD. Eu tenho curso básico de teologia formado pelo STG, Seminário Teológico de Guarulhos, né? Eu não tive a oportunidade de fazer o bacharel, porque na época a turma de bacharel estava fechada e ainda não reabriu, né? Mas desde então, formado em 2012, desde então venho estudando também por conta, estudando história, e teologia também, assim, desde então, e prego já desde os meus 19 anos, né? Já são quase 20 anos pregando a palavra de Deus, né? Atualmente estou com 37 anos, apesar de não parecer, né? Então, assim, estamos aí na caminhada com Cristo, e eu sei que cada um de nós aqui temos um pouco contribuir no ministério da palavra, conversando hoje sobre questão de pregadores e pregação, que é um tema extremamente pertinente, relevante, extraordinário, e tenho certeza que cada um de nós assim, tem muito a contribuir. Já deu para ter uma noção assim, de como que vai ser o nosso bate-papo assim, a partir do perfil de cada um, e para mim é fantástico. Seja pessoa formada ou autodidata, todos nós pensamos teologia, porque só o fato de se debruçar sobre a Bíblia já é pensar teologia também, né? Então, bora lá. Então, para a gente começar o nosso bate-papo e tudo mais assim, foi nos proposto até mesmo um breve roteiro, né? Que dá para a gente tirar muita coisa assim. E eu queria, assim, então, já começar lançando a primeira pergunta, que vai ser a base do nosso bate-papo, onde a gente vai poder estar trabalhando bem essa questão. Primeiro, é claro, apresentando, né, um contexto, quando nós vamos falar sobre pregação e pregadores. Nós aqui, como nós já falamos, temos a liberdade para discordar um do outro, desde que reine sobre nós assim, um espírito de irmandade, fraternidade, discordância respeitosa, onde nós temos liberdade total para discordar de um pensamento ou outro, mas não esquecendo que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, primeiro de tudo, né, vamos já começar com a nossa primeira pergunta, onde o Arthur vai começar uma breve exposição aqui, apresentando suas teses e tudo mais, acerca da seguinte questão. Por que, e essa pergunta é extraordinária, por que a pregação de hoje não impacta como a de antigamente? Por que a pregação de hoje, na atualidade, da igreja contemporânea, não impacta como a de antigamente? Eu quero passar a bola para o Arthur, para ele começar e dar suas opiniões, depois Daniel, Igor, e aí a gente continua o nosso bate-papo. Amém. Bom, cumprimentar aí também aos ouvintes que estão entrando na live. Bem provável que haverá outros que vão acompanhar essa live pelo canal e em outro horário também agradecer pela sua participação. Sobre a pergunta, por que as mensagens de hoje não impactam como antigamente? Bom, de início aqui a gente já tem que deixar muito claro que a gente vive numa era moderna, onde os princípios e as doutrinas se atualizaram. A gente não só tem que se prender dentro da igreja, a gente tem que entender que fora da igreja houve uma atualização de princípios e doutrinas. Eu estou me referindo à sociedade. A sociedade mudou. Se pegarmos o século XX e o século XXI, vamos ter divergentes momentos e diferenças de comportamentos e hábitos. Mudou muitas coisas. E por que eu estou dando isso de introdução? Porque isso também
fez com que a igreja mudasse o seu sermão. Então, o homem hoje, e quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, o ser humano mudou. Então, estamos trabalhando e o dinheiro que entra é para lucrarmos, pagar as nossas dívidas, mas a grande maioria do ser humano é para mostrar mais o que ele tem do que ele é. E antigamente não era assim. Esses tipos de comportamentos e exemplos adentrou a igreja. Bom, se adentrou a igreja, tudo bem, mas infelizmente adentrou também no perfil da pregação. Se esses padrões ficassem dentro da igreja, em departamentos, numa classe de obreiros, a gente poderia até consertar. Mas o problema é que isso adentrou as mensagens e fez com que a igreja alterasse as pregações. E aí que está o X da questão. A pregação mudou pelo fato em que a sociedade também está exigindo um padrão diferente. Eu penso assim, a sociedade hoje está exigindo umas ministrações atuais e modernas. Então a gente vai para os cultos de hoje, a gente se depara com mensagens em que o homem é o centro, em que essa vaidade do homem, em que esse cuidado, né, de não ofender, de não expor. A gente está vivendo numa época em que os princípios da pregação foram alterados pelo próprio comportamento da sociedade, que está do lado de fora da igreja. Olha que sério isso. O que está fora alterou o que está dentro. Não, e era para ser o contrário. Era o que está dentro alterar o que está fora. Mas assim, o clamor, a pronúncia da sociedade é tão grande que fez com que a igreja recuasse nas suas pregações de Cristo. E a gente vê uma mensagem de hoje sobre carros, sobre casa, sobre bens materiais, tão atuais e tão grandes em quantidades, que antigamente não era assim. Antigamente tínhamos mensagens cristocêntricas de evangelho. O Daniel, o Renan, que são mais velhos do que eu e o Igor, pode falar melhor do que isso. Eu acredito que o Renan, por mais que ele tenha 8 a 10 anos ali da igreja, mas se pegássemos as mensagens antigamente, eu vou falar um termo aqui um pouco mais simples, era mais cajado do que mensagem de facilidade. Então, eu acredito que assim, por que as mensagens mudou e não impacta como antigamente? Porque a igreja permitiu que a sociedade exigisse que a igreja pregasse o que ela quer ouvir. E não é assim. Quando eu me deparo com a Bíblia, eu queria só fazer uma menção de um texto para passar a fala. Quando Timóteo, ele recebe a carta de Paulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, olha o que Paulo diz. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha o que Paulo está falando. Que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora Paulo olha para Timóteo e diz assim, mas tu, pronome possessivo, tu, ser sóbrio. Quer dizer, olha, seja consciente, seja inteligente em tudo isso. Sofre as aflições, sofremos, Timóteo sofreu, Paulo sofreu, faz a obra de um evangelista, quer dizer, cumpra o que eu ordenei pelo ministério e também cumpra o teu ministério. O chamado de Timóteo era para ficar na igreja de Éfeso, organizar a igreja e pregar o evangelho e acabar com as fábulas. Por que as mensagens de hoje não impactam como antigamente? Simples, meus amados irmãos, e aqui passo minha fala. Porque deixamos a sociedade mudar o nosso sermão. E aí, não é a igreja que prega para a sociedade o que elas precisam ouvir. É a sociedade que está oprimindo a igreja para pregar uma mensagem diferente. E aí, por isso que não há mais impacto, por isso que não há mais
milagres e prodígios, porque a igreja se sente na obrigação de agradar a sociedade. E a igreja não nasceu para esse propósito. Nascemos para o propósito de pregar o evangelho e agradar a Deus e não aos homens. Mas, infelizmente, ultimamente, temos confundido esses princípios. Agradeço aí a minha fala e minha oportunidade. Daniel, você já pode falar direto, tá? Glória a Deus, né? Eu concordo aí plenamente aí com a visão do nosso irmão Arthur, né? Uma visão bem colocada. E mediante essa pergunta, por que as mensagens não impactam como antigamente? Acho que um primeiro ponto a ser colocado nisso daí, pelo menos no meu haver, na minha visão, é o que nós temos hoje como impactante. O que de fato é uma mensagem impactante? Isso é uma primeira pergunta que nós mesmos que pregamos a palavra temos que fazer. Porque, como o Arthur mesmo falou aí, né, não tem como a gente não acabar usando um pouco da fala do outro. É que, em vez de o que está dentro mudar o que está fora, o que está fora está mudando o que está dentro. Então, nós sabemos que hoje as mensagens são completamente mensagens mais aprofundadas. Hoje o conhecimento bíblico ele está muito maior do que antigamente. Antigamente as mensagens não eram com tanto conhecimento, com tanta eloquência, com tanta falácia como é hoje. Então hoje o que mudou? Não é nem tanto a mensagem, porque a mensagem é de Cristo. E a mensagem de Cristo ela não muda, ela não se altera. A palavra de Deus, uma vez pregada, ela tem o mesmo efeito. O problema é que o povo, o ouvinte que ouve, esse povo que ouve, é que eles estão exigentes. E exigente não pela palavra, exigente por aquilo que vai trazer para eles um benefício, né? Então, o que mudou muito? Mudou muito o coração do povo. Eu sirvo a Deus há 8 anos e eu não tive uma experiência plena com um evangelho pregado há um tempo atrás. Eu não tive. Só que o que a gente pesquisa e vê é que antigamente o povo ia com o coração aberto, com o coração... Tinha pessoas que chegavam dentro da igreja já com o coração quebrantado para receber aquilo que do céu vinha. E hoje o povo está com o coração... Hoje, se você for pregar... Vamos colocar um exemplo? Se você for pregar em determinado ambiente e você abrir, por exemplo, um Salmo 23, muitos cruzam os braços, cruzam as pernas e dizem: o que sairá daí? Salmo 23, por quê? Porque o povo está procurando mensagens aprofundadas. Nós temos pregadores bons, pregadores que têm conhecimento, mas muitas das vezes é um conhecimento que se depara com pessoas de coração duro, de pessoas que não dão ouvido, pessoas que não querem entender a palavra. E quando Jesus ele conta a parábola do campo, da semente, Jesus diz que vai ter pessoas assim, pessoas que vão ouvir e não vão entender. Então a pessoa ela não quer abrir a mente para entender aquilo que está sendo pregado. Então a gente precisa entender, mediante essa pergunta, o que é a pregação impactante? O que é uma pregação impactante para nós? Para aquele que nos ouve? Aqueles têm que... Porque hoje generalizou muito. Eu não estou pregando contra o pentecostalismo. Não é isso. Mas eu estou falando, ensinando acerca de que, às vezes, uma mensagem impactante, mediante essa pergunta do nosso roteiro, é uma mensagem que acontece o mover. É uma mensagem que acontece o mistério dentro da igreja. E para mim, na minha visão, a mensagem impactante é aquela que me confronta. É aquela que depois do culto eu tô falando, Deus falou comigo. Depois do culto eu percebo que, nossa, Deus está trabalhando dentro de mim. A mensagem alcançou. É a mensagem que diz a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra. Essa é a mensagem impactante na minha visão. É a mensagem, é a palavra que penetra no fundo, né? Então, o que acontece? Acontece que hoje nós estamos vivendo a palavra de Jesus, já vou passar a oportunidade.
nós estamos a viver na palavra de Jesus, não é a mensagem em si. Há também pontos na pregação? Sim, mas o que não está impactando é que nós estamos vivendo hoje o maior encongelamento de coração, onde Jesus disse que chegaria o tempo que muitos se esfriariam, e nós estamos vivendo isso, o congelamento de coração dentro da igreja, pessoas que estão duro servir, coração duro, e não deixa a palavra ministrada penetrar. Eu acho que, na minha visão, é isso que está acontecendo no nosso tempo, amém? Agradeço a oportunidade aí. Por favor. Eu concordo com muita coisa dita pelo Arthur, pelo Daniel também. Acredito sim na questão da atualização, bem como um povo que não está disposto a ouvir uma mensagem. No entanto, o meu pensamento sobre as mensagens, a própria pergunta, ela dá ênfase à palavra mensagem, porque a palavra mensagem está posta em dois tempos, passado e presente, porque ela não impacta antigamente, porque ela não impacta hoje, como impactava antigamente. Então vemos que a pergunta gira em torno de algo, mensagem. Claro que é um ciclo, pregador, mensagem, objetivo. Eu diria a minha explicação baseada nesse ciclo, porque tudo está em volta do pregador, que, querendo ou não, o pregador precisa se atualizar, o pregador precisa adaptar-se ao lugar. Quando eu digo adaptação, eu digo em relação a sua postura, o jeito que prega, o modo que fala. Mas uma coisa que eu quero dar ênfase é em relação à mensagem e objetivo. Porque se antigamente impactava e hoje não tem tanto impacto, se o problema não é o pregador, o problema é a mensagem. Se o problema não é a mensagem, o problema é o objetivo da mensagem. Então, o problema hoje é que a mensagem em si tem sido alterada. E quando eu digo alterada, eu não digo mensagens como as mensagens de coaches, porque não há problema nenhum com o coach, desde que ele seja bíblico, desde que ele seja cristocêntrico. Então, o problema das mensagens atuais é que falta nela não conteúdo, porque hoje o que mais se tem é psicologia, filosofia, o que mais as pessoas costumam regar a mensagem é com isso. No entanto, o problema hoje é que a preocupação nossa é demonstrar conhecimento e não transformar vidas através da palavra de Deus. Logo, isso já se apega ao objetivo da mensagem. O Daniel trouxe uma pergunta muito interessante, qual é a ideia de impacto que a gente tem? O problema hoje é que o impacto na mente de muitos pregadores, diria parte pentecostal, é que é uma mensagem de impacto, é aquela que produz alvoroço na igreja. É aquela que produz movimento na igreja. No entanto, quando vemos o que é uma mensagem de impacto de verdade, percebemos que uma mensagem de impacto é aquela que muda o pensamento. É aquela que a pessoa entra de uma forma e sai de outra forma, mas não em quesito de entrou vazia, saiu cheia porque saiu rodando, falando em línguas, não. Mas é aquela pessoa que entrou com um pensamento sobre Cristo e saiu com outro pensamento. Talvez entrou aqui pensando que igreja fosse dinheiro e qualquer outra coisa, no entanto saiu com um pensamento mudado por saber que Cristo é a única porta de salvação. Porque quando vemos, é muito bom tratar e trazer a história nessas horas, porque quando comparamos o impacto das mensagens de antigamente com a de hoje, vemos que há uma grande diferença. As mensagens de hoje produzem emocionalismo, enquanto as de antigamente produzem frutos, almas, realmente almas. Como diz Finney, frutos permanentes. Não é aquela pessoa que entra, chora, roda e vai embora e nunca mais volta. Ao contrário, segundo Charles Finney, as almas permanentes são aquelas que vêm, ouvem o evangelho e permanecem com a gente. Então, o problema hoje é que as mensagens de impacto não são mensagens onde as pessoas mudam de vida. O problema hoje é que o objetivo das mensagens de muitos pregadores é produzir gesticulação, emocionalismo. Então, o que eu quero centralizar de acordo com a pergunta é que o problema atual está na mensagem, no objetivo e, em alguns casos, nos pregadores. Porque antigamente os pregadores eram cristocêntricos, bíblicos, não focavam no homem, e sim na palavra de Deus. E não resumo ela somente a cajado, digo ela em relação à fidelidade. Eram tanto que
antigamente os sermões eram escritos e às vezes o pregador nem falava como a gente, de acordo com o improviso e com o nosso pensamento. Eles liam aquilo que escreviam. Jonathan Edwards, no sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, por exemplo, ele fez isso. Ele subiu no púlpito, leu o seu sermão e o sermão dele produziu impacto nas pessoas. Então ele leu, ele não falou alto, não berrou, não sou contra. No entanto, a sua simples leitura produziu o impacto que produziu. Porque simplesmente ela foi centrada na palavra de Deus. Somente, como diz dos 5 solas, sola a escritura, somente as escrituras, somente ela é suficiente para produzir fé. Então eu resumiria que as mensagens de hoje não têm tanto impacto, porque o objetivo dela tem mudado, a centralidade dela também tem mudado. Hoje está muito antropocêntrica, muito homem, ou seja, minha mensagem tem que emocionar, tem que produzir lágrimas, porém nem sempre as lágrimas é sinal de conversão, de quebrantamento, porque como disse Spurgeon, tem pessoas que nascem nas lágrimas e morrem quando as lágrimas acabam. Então isso é uma pura verdade. Então eu diria que o problema das mensagens atuais é falta de Bíblia, centralidade bíblica. Maravilha. Aliás, eu percebi até que o Arthur eu acho que estava anotando até as perguntas que estão sendo feitas aqui também, né? Se eu não me engano, né? Algumas aí eu tô anotando aí, mas aqui o meu celular tá de lado, e aí eu não consigo botar a cabeça aqui, mas dá para anotar algumas aqui. Quando for, eu até pedi pro Igor também ver aqui as perguntas, teve até uma pergunta ali que eu achei interessante. Depois que eu fizer a minha parte aqui de fala, a gente pode ver uma ou outra pergunta para estar respondendo, e o pessoal que quiser ir mandando pergunta, contribuição, pode mandando que, de acordo com o bate-papo, a gente vai aqui tentando responder, beleza? Mas assim, eu penso assim, que de nós 4 aqui, pelo que eu estou vendo, eu sou o veterano, né? O mais velho aqui no que diz respeito a ser rato de igreja, né? O mais experiente. Eu tenho 37 anos e eu nasci em lar cristão, criado a minha vida inteira assim em lar cristão, né? No meio pentecostal, uma igreja pentecostal assim, de raiz mesmo, bem assim na linha, parecido com a Deus é Amor, né? Chamado Sino de Belém, igreja de cura divina da década de 60 para frente aí, eu sou cristão da década de 80. Então, assim, eu sei o que é um sermão de antigamente para essa transição de um sermão contemporâneo. Tanto um sermão da época da teologia da prosperidade e confissão positiva, como a transição agora para esse sermão tanto da ala reformada quanto também para a ala do coaching. Então, eu pude observar, olhando de fora e vendo a transformação da pregação de antes para de hoje em dia. Só que um detalhe que eu quero chamar aqui a atenção também, assim, que eu acho que é importante, como eu gosto da história também, história eclesiástica principalmente, uma das coisas que eu percebi estudando, principalmente pentecostalismo também, é perceber como Deus ele atua contextualmente na história. E eu digo isso com base no quê? Quando a gente olha assim, para as teses das ondas pentecostais, as chamadas 3 ondas do pentecostalismo, quando nós vamos estudar elas assim, para tentar entender os movimentos de Deus na história, nós vamos ver que Deus ele sempre atuou de acordo com a necessidade contextual do momento, do contexto, levantando pessoas que seriam respostas para a necessidade do seu contexto. Por exemplo, a gente pega o início do movimento pentecostal aqui no Brasil, com Daniel Bergo Narvingri, Luigi Francesco, lá da Congregação Cristã do Brasil, vindo aqui para o Brasil e trazendo o movimento pentecostal, a fé pentecostal, mas ela centrada em 4 pilares. Qual era? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Se analisarmos, é uma pregação simples, mas é o resumo do Evangelho. É a certeza que é Jesus que salva, é ele que cura, ele que batiza com o Espírito Santo, ou, como eu gosto de usar o termo, reveste de poder, e ele vai voltar. Essa daí é o resumo do Evangelho. Eram leigos, pregadores leigos, mas tinham uma mensagem pautada nas Escrituras. Uma mensagem simples, resumida, mas que entregava com fidelidade Cristo como sendo aquele que realiza cada uma dessas necessidades. E o movimento pentecostal ele varreu o Brasil de norte a sul, leste a oeste, justamente porque o Brasil era um país cristão católico. Então, eu penso que Deus, para poder trazer a fé pentecostal e trazer as pessoas para Cristo, a centralidade em Cristo, necessitou
ousou, os nossos pais do movimento pentecostal, trazendo a mensagem do evangelho, alimentada, potencializada, dinamizada pelos dons espirituais, principalmente de línguas, o dom de línguas, a glossolalia. Para quê? Para mostrar e evidenciar para aquelas pessoas que estavam imersas num catolicismo forte, enraizado, ortodoxo, de que Deus estava atuando por meio daqueles missionários evangelistas pentecostais, trazendo as pessoas, provando que era Deus realmente que estava fazendo, porque estava tendo evidência de sinal, manifestação de que Deus estava ali comprovando a sua mensagem por meio de sinais. Só que o movimento pentecostal ele foi indo, crescendo. Na década de 40, os pais pentecostais, querendo um embasamento teológico, começaram a buscar teologia, mas como eles não tinham doutores nem nada, começaram a buscar em livros cessacionistas, de teólogos cessacionistas. Ou seja, isso fez com que o movimento pentecostal, na década de 40, começasse a arrefecer, começou a diminuir, começou a cristalizar o movimento. Foi aí, então, que na década de 50 começou, a partir de Harold Williams, começou aqui no Brasil a chamada segunda onda do movimento pentecostal, que é o pentecostalismo de cura divina, centrado em cura divina e exorcismo e movimento de tendas, os chamados tendeiros, né? Movimento de praça pública, cinema e tendas. Mas esse movimento foi crescendo, foi tendo assim, inúmeras igrejas, como Brasil para Cristo, o Quadrangular aqui se instalou, a Casa da Bênção, Maravilha de Cristo, enfim, outras igrejas nesse ramo da cura divina. Por quê? O contexto, novamente, década de 50 foi marcada pela migração nordestina, onde nordestinos vieram para São Paulo, terra da oportunidade, em busca de colocação profissional, melhor colocação, só que não encontrando, porque não tinham estudo, começaram a cair na miséria, começaram por conta disso, necessitar tanto de amparo assistencialista, social, e ao mesmo tempo também muitos acabaram ficando enfermos, muitos enfermos e tudo mais assim, e pessoas também começaram a recorrer ao espiritismo kardecista na época. Então, por consequência, começou um crescimento da fé espiritualista. Deus começou a atuar através da segunda onda por meio de cura divina, e exorcismo ou libertação, porque o contexto demandava isso. Um dinamismo, um reavivamento da fé pentecostal. Mas aí chegamos na terceira onda do pentecostalismo, principalmente que ela eclodiu, principalmente lá no Rio de Janeiro, através do ministério do, até então, Pastor Macedo, hoje conhecido como Bispo Macedo, na Universal. E, é claro, o começo da Igreja Universal, ela era uma igreja pentecostal como qualquer outra da época. Ela só mudou para essa Igreja Universal de hoje em dia, com esse desvio terrível, a partir do momento quando o Bispo Macedo ele foi preso, ele fugiu uns 8 anos lá nos Estados Unidos, depois que ele foi solto, e lá ele teve conteúdo, teve acesso, teve contato com a teologia da prosperidade, Morre Cerulo, Benihim, e esses aí, e ele trouxe isso e mudou a Universal. Mas até então a Universal era centrada em libertação, e isso nós vemos por quê? Porque no Rio de Janeiro estava em crescimento muito grande o espiritismo. Então ele foi para aquela questão de combater de frente, e então começou a ter a chamada sessão do descarrego, aonde tinha, inclusive tem até documentários no YouTube, né, sobre o início da Universal, onde você vê muitas concentrações assim, de muita libertação. Por quê? O contexto demandava. Só que como veio esse desvio doutrinário todo, hoje em dia, como diz até nas palavras do pastor Paulo Romero, não há nenhuma igreja pentecostal. O que há são pentecostais em igrejas que foram assaltadas pelo neopentecostalismo. Mesmo igrejas que outrora nasceram no pentecostalismo, foram assaltadas pela fé neopentecostal, e hoje tem pentecostais chamados clássicos e igrejas onde os púlpitos já emanam teologia da prosperidade. E eu percebo que há, no meio pentecostal, um grande despertamento de pessoas que estão buscando uma fé mais sólida, embasada nas escrituras, numa teologia histórica, que estão buscando esse embasamento teológico, aonde eu vejo um despertamento, o que eu chamaria, entre aspas, com bastante arrogância e presunção da minha parte, bem entre aspas, de uma quarta onda do pentecostalismo, que seria um pentecostalismo teológico. Os pentecostais se voltando a estudar as escrituras, porque estão cansados de um neopentecostalismo, um pentecostalismo desviado da presença de Deus.
Eu penso que assim, a gente entender esses movimentos de Deus na história vai nos ajudar também a ter uma pregação que possa promover um impacto. Hoje em dia, os pregadores que têm se voltado para uma fé mais sólida no meio pentecostal, eles são tão usados quanto os pregadores da época de milagres. Por quê? Porque nós estamos num período onde Deus está levantando pregadores com ênfase nas escrituras, um retorno à palavra de Deus, para que então a igreja voltando em fidelidade das escrituras, Deus possa novamente. Porque presta atenção comigo. Se para você profecia é confissão positiva do tipo, eu decreto, bib de bob de bu, vai acontecer na sua vida. Se você acha que profecia é isso, por que Deus vai dar o dom de profecia? Se você acha que cura divina é você colocar um copo d'água em cima da TV, hoje em dia nem dá, né? Porque a TV é de plasma, né? É de LED, né? Nem tem como. Mas se para você é um lenço ungido, passado no suor de um boiadeiro, se para você isso é milagre, então para que Deus vai dar dons de milagres? Se para você língua estranha é algo que você aprende, se para você dons de revelação é adivinhação, por que Deus vai dar os dons? O próprio Deus tira a sua mão. Então por que Deus não atua, a mensagem não atua como antigamente? Porque nós, a igreja, se desviou, mas graças a Deus há pessoas que estão se voltando para um cristianismo mais bíblico, e é aquilo que nós já falamos, nenhum de nós quatro aqui não acredita nos dons, nós cremos na continuidade dos dons, mas eu quero crer que cada um de nós aqui acredita nos dons como a Bíblia diz, e não como muitos têm prostituído aí. Beleza? Então, assim, alguém aqui tem algum comentário em cima de tudo isso que a gente já falou e tudo mais? Alguém tem alguma coisa? Arthur, você tem algum comentário? Não. Eu tava anotando algumas coisas aqui e, assim, vamos já iniciar já com um comentário para criar um debate mesmo. Eu ouvi sua fala, Renan, e por mais que minha mãe veio aqui pegar a chave, eu tava ouvindo e eu discordo aí do final, só discordo do final. Você trouxe uma boa história, uma boa introdução, mas eu discordo que